Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer aos professores, o Leandro e a Marina, por terem me convidado para estar participando dessa série de seminários, de coisas legais. E também gostaria de agradecer a presença de vocês, porque no final das contas, sem vocês não tem seminário. Então, uma coisa puxa a outra, né? Eu vou falar, eu coloquei, para falar a verdade, eu coloquei esse título. Na realidade, a minha tentativa foi uma tentativa provocativa. Não sei se provocou muita gente, tá? Mas, de alguma forma, era dizer que, no final das contas, você tem uma percepção de que uma coisa necessita da outra, geralmente, né? Esporte necessita de estatística, estatística necessita de esporte, essa que é a estruturação. A gente vai falar um pouquinho a respeito dos modelos, né? E a respeito dos sistemas que a gente vem desenvolvendo, a nossa equipe, dentro do CEPID CMEI, né, com relação à modelagem estatística direcionada para jogos esportivos ou direcionada para esportes, né. Particularmente, eu gostaria de mencionar inicialmente que a estatística, hoje em dia, ela está presente em tudo quanto é lugar, né. Então, a partir do momento que a gente levanta, você já tem um contato com números e ao longo do seu dia, o tempo todo a gente vai tendo contato com números. E isso aí, no final das contas, é importante porque ele te dá a oportunidade de você exercer a sua cidadania de uma forma eficiente, né? Então, para a gente é muito importante ter a oportunidade de ter técnicas que, de alguma forma, façam transparecer das informações que os dados, do que os números estão te dando, conhecimento útil para você exercer sua cidadania de uma forma plena, né? Então, algumas áreas em que a estatística vem sendo utilizada fortemente, e particularmente nessas áreas, o nosso CEPID tem equipes e tem pesquisadores e alunos que têm trabalhado. Eu gostaria de enfatizar, por exemplo, ciências no geral, química, física, astronomia, no meio ambiente, então agronomia, ecologia, zoologia, biologia, né? Em tecnologia, nós temos as engenharias em geral, vão necessitar de estatística. No governo, censo, defesa nacional, estratégias econômicas e assim por diante. Na medicina e saúde, os ensaios clínicos, genética, epidemiologia, farmacologia. Na administração, nas finanças, nós temos economia, marketing, ciência de computação. E nos esportes também, nós temos a percepção da introdução de estatística nos esportes também. Bom, basicamente, a questão, quando a gente pensa em esporte, é que se eventualmente você é um indivíduo que é ingênuo ou um indivíduo analítico, né? Ingênuo no sentido de eventualmente falar, não, eu torço porque, Corinthians, vai Corinthians, tradição, né, a camisa. Se você superestima a sua capacidade de conhecimento, né, estuda pouco a respeito, mas torce com avidez, né? Rejeita análises matemáticas ou estatísticas, que de alguma forma poderiam te auxiliar, e desmerece muitas vezes a experiência de jogadores, de especialistas. No final das contas, você é o torcedor, né? E eu tenho vários colegas, vários amigos que de alguma forma têm essa percepção, né? Que no final das contas, deixa a matemática e estatística do lado, o esporte é sangue, é paixão, né? Mas agora, existem pessoas que são pesquisadores, ou existem jogadores, atletas, ou mesmo torcedores que têm uma percepção analítica, né? Particularmente, qual que é a história dessa estrutura? Ele analisa o histórico dos jogos com o mesmo adversário, por exemplo. Ele estuda a tática do adversário, ele visualiza o objetivo do jogo, se é uma final, se na realidade está no começo do campeonato, se é um jogo classificatório. Ele tenta medir o risco que está envolvido na partida, né? Ou se eventualmente, se ele está um esporte individual, se os adversários, ele estuda os adversários muito bem. Ele não joga com emoção, mas usa, de certa forma, a razão. Ou melhor dizendo, ele poderia até usar a emoção, mas no final das contas prevalece essa percepção objetiva, né? Ele é mais objetivo do que subjetivo, né? Bom, então no final das contas, hoje a gente pode visualizar que se você for um indivíduo que é analítico, né, então você vai precisar da estatística. Ou você pode se utilizar da estatística, que é uma forma adequada de estar atingindo o objetivo, de visualizar os dados à luz da variabilidade que os mesmos, de fato, vão ter. Então, por exemplo, aqui a gente pode usar
estatística na previsão de resultados de jogos esportivos, conhecer as chances de um determinado time passar de uma fase para outra, ser campeão e assim por diante, ser rebaixado, identificar e acompanhar esportistas que apresentam níveis de desempenhos compatíveis com esportes de alta performance, aprimorar, aumentar a qualidade e melhorar o desempenho de esportes de competição e assim por diante. Ou seja, esses são alguns exemplos do que a estatística poderia estar sendo utilizada, onde a estatística poderia estar sendo utilizada. Eu coloquei basicamente 2 tipos de análise que são bem claros, obviamente que a gente deveria estar levando em consideração muito mais do que isso, mas uma primeira percepção, né, a gente poderia pensar o seguinte: nós temos modelos estatísticos que, de alguma forma, ficam nesse momento aqui, seria na realidade somente fazer uma descrição do conjunto de dados, sumarização dos dados e visualizar de uma forma geral o que está acontecendo no seu jogo ou com o seu atleta, né? Isso muitas pessoas chamam isso de scout, né? Scout aqui traduzindo numa tradução livre aqui no Brasil, né? Para o português. E, obviamente, você tem a modelagem e a predição de resultados de jogos esportivos, né? Também que, no final das contas, com essa percepção mais preditiva, né? De você tentar adivinhar o futuro, né? Com uma boa intenção. Então, nessa primeira tacada, ou seja, quando você vai tentar visualizar o que está acontecendo com seus dados, o objetivo aqui é a análise geral do atleta, do time, do jogo, do campeonato, né? Vai captar informação, geralmente eles captam isso em tempo real, ou muitas vezes é em tempo real, que vão descrever os comportamentos durante o jogo, né? Então você tem, de alguma forma, uma possibilidade imediata de estar medindo a eficiência do jogador, ou a ineficiência do mesmo, a eficiência e ineficiência do time. Geralmente essa é o que, por exemplo, quando você está assistindo um jogo, é o que geralmente os radialistas utilizam, né? Então, olha, 50% do tempo a bola ficou parada em tal lugar, ou esse time ficou mais com a bola do que o outro, você que fez tantas faltas. Como se, eventualmente, essa é uma tentativa, pelo menos subjetiva, de dizer, olha, se isso está acontecendo, pode ser que eu consiga tal resultado. Mas, muitas vezes, isso não te adianta muito, né? Não adianta porque, no final das contas, você não está utilizando uma metodologia adequada para estar fazendo um processo de previsão, né? Que aí vem, então, através dessa predição dos jogos, através da aplicação ou da própria construção de modelos estatísticos com o objetivo de predizer os jogos, predizer campeonatos, inferir, antecipando o futuro, né? Então, são essas 2 possibilidades que, obviamente, uma não pode ser utilizada somente em detrimento da outra. Basicamente, ambas devem ser utilizadas em conjunto com uma estrutura complementar, né? Se possível, né? No nosso caso, em particular, a nossa colaboração está basicamente, a gente trabalha com predição de resultados de jogos esportivos e comparação de atletas, né? Basicamente, essas duas frentes que as nossas equipes têm tratado e considerado aqui, tá certo? Por exemplo, na predição de resultados de jogos esportivos, a questão básica é como prever o resultado de uma partida de futebol, né? Qual time, por exemplo, será campeão, quais times que serão rebaixados e assim por diante. Ou seja, a gente tem esse tipo de informação. Então, basicamente, nessa estrutura, o que a gente vai fazer para responder essas perguntas? Nós vamos modelar o número de gols, numa primeira instância, né? Modelar o número de gols marcados pelos times por meio de um modelo probabilístico, né? Por exemplo, a gente poderia levar em consideração o modelo de Poisson, né? Proposto já há algum tempo atrás, né? Mas que, no final das contas, ainda é muito utilizado em várias situações. Então, particularmente, qual que é a ideia aqui? A ideia básica nossa aqui. Nós temos um time A e time B, né? Você tem X, A, B, denotando o número de gols de A em B, e X de BA, o número de gols de B em A. Vamos assumir, então, que essas 2 variáveis, nós vamos chamar são 2 variáveis aleatórias, né, que são regidas, então, por uma distribuição de Poisson. Cada uma delas com taxa, né, de gols AB e BA, né? Bom, através dessa estrutura, né, fazendo um processo de combinação, fazendo um processo de obtenção de verossemelhança, bom, no final das contas, o processo de estimação dessas taxas aqui, nós conseguimos determinar as probabilidades para uma partida jogada entre os times A e B. Eu tenho, então, a probabilidade de vitória, de empate e de derrota de cada um dos times. Essa que é a estrutura. Então, por exemplo, olha, essa aqui é uma predição que nós fizemos para a Liga Inglesa no 36º
round, né? E nós temos aqui os times jogando, nós temos as probabilidades aqui de ganhar, empatar, ou esse ganhar, ou esse ganhar, né? No final das contas. Aqui a aplicação no Campeonato Brasileirão, né, o Brasileiro de 2015, nós temos aqui a mandante e visitante, os times, e nós temos as 3 probabilidades aqui, nós temos o resultado da partida, e se nós acertamos ou não aqui, tá certo? Se nós acertamos ou não esse valor, tá? Esse aqui é o Campeonato Brasileiro de 2017, tá certo? São os jogos agora que vão vir a partir do dia 27, né, Botafogo e Bahia, Vasco, Fluminense, São Paulo e Palmeiras e assim por diante, né? Então, no final das contas, por exemplo, aqui a gente visualizando o nosso estado, né? São Paulo e Palmeiras, probabilidade de vitória do visitante do Palmeiras, certo? No caso aqui, né? Cadê o meu Corinthians aqui? Olha o Corinthians aqui, ó. Olha, 44% de chance de ganhar, né? Do Atlético de Goiás, certo? Pronto, né? Bom, esses resultados vocês podem captar aqui na fonte, né, no site Chance de Gol, tá certo? De um colega nosso que trabalha com isso já há muitos anos, o Marcelo Arruda, né? Bom, ou seja, nós vimos como fazer para fazer o procedimento de estimação das probabilidades de ganhar, perder, empatar um jogo. E agora o que a gente deve fazer, no final das contas, é visualizar o campeonato em si também. Além de você estar fazendo para os jogos, você gostaria de visualizar para o campeonato, porque no final das contas você tem interesse, por exemplo, na probabilidade de ser um time ser campeão, de rebaixamento, de classificação para a Libertadores e assim por diante. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente trabalha com uma estrutura de virtualização dos campeonatos. Nós fazemos uma simulação, considerando, por exemplo, 10 mil campeonatos, e a partir daí nós guardamos a trajetória dos times dentro desse campeonato e temos, então, a probabilidade dos times de ser campeão, por exemplo, né, que é o número de vezes que ele terminou em primeiro lugar, nessas 10 mil simulações que foram feitas, né, dividido pelo número total de simulações. Aqui, basicamente, é uma estrutura, por exemplo, na Copa do Mundo, a gente utiliza isso aí, esse tipo de estrutura. Você tem um processo de leitura dos dados, dos times, dos especialistas, no caso aqui. A gente vai fazer 10 mil simulações, nós geramos os placares da primeira fase, a partir das densidades, né, das nossas densidades preditivas, ordenamos as equipes dentro de cada um dos grupos, dentro da fase de grupo, depois nós geramos os placares para a segunda fase, armazenamos as trajetórias simuladas das equipes e fazemos isso várias vezes, até que no final das contas, chegando depois de 10 mil, nós calculamos as proporções de interesse. Tá? Esse aqui é um exemplo, por exemplo, da Liga Inglesa, também, a quantidade de pontos finais, certo? De 2014, de fato foram mesmo esses times que de fato ficaram mesmo para a final, né, da Liga Inglesa. Nós temos aqui a quantidade de pontos, fazemos uma estrutura de traffic light, né, a partir do momento aqui, na realidade, times que são bem deficitários, e aqui os melhores times aqui em verde. Né. Aqui foi a Copa do Mundo de 2014, no grupo A, na fase de grupo ainda, Brasil, México, Croácia e Camarão. Desses aqui, os casos, esses dois aqui são as probabilidades de estar no primeiro e no segundo lugar, né? Só vai para a segunda fase os times que estão no primeiro e no segundo lugar, e aqui no caso o Brasil e México foram para o segundo lugar mesmo, né? Nós acabamos acertando. Finalmente a Copa do Mundo, os resultados da Copa do Mundo, da mesma forma, os melhores times aqui, e nós acertamos então Alemanha, Argentina, bom, erramos Portugal e acertamos o Brasil aqui no caso, certo? Mas veja bem, aqui no final das contas, os 4 times que nós prevemos que estavam dentro desses times que não tinham probabilidade zero de não ser campeão, né? Os 4 times estavam aqui dentro. Né? Ou seja, o que a gente faz no final das contas, a estrutura básica é, se eu não conheço nada a respeito dos meus times, basicamente eu tenho a mesma probabilidade para todos, né? Mesma probabilidade para todos. A ideia é ter alguma metodologia que você consegue desbalancear isso. Né? Tem uma estrutura que você consegue desbalancear de uma forma adequada, né? Essa aqui que é a estrutura. E essa percepção é uma percepção probabilística, uma percepção estatística. Né? Bom, esse aqui é o Campeonato Brasileiro de 2017 aqui. No final das contas, nós temos aqui as probabilidades do Flamengo ganhar, probabilidade do título, 45%, Palmeiras, 27%, os outros times pouquíssimo, tá certo?
Probabilidade na Libertadores, de estar na Libertadores, esses aqui estão, tá certo? Probabilidade da Sul-Americana, ou seja, nós conseguimos determinar todas as probabilidades de interesse numa estrutura frequentista, tá? Uma percepção frequentista nesse caso específico. Aqui o campeonato de Fórmula 1, né, de 2017. Obviamente aqui nós temos o Lewis Hamilton com uma probabilidade altíssima do título e os outros com uma probabilidade baixíssima, né, quase zero, certo? Bom, o cara é muito bom, né? Esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. Está numa equipe boa, então no final das contas, aí fica até fácil, né? Bom, é como você fazer a previsão do campeonato gaúcho, né? Campeonato gaúcho, bom, tem 2 times e pronto, tá certo? Bahia também, pouquíssimos times que eventualmente chegam no final, tá certo? Então acontece dessa forma. Existem muitas situações, tá triste? Bom, aqui no final das contas nós temos também um site, né? Apesar do que nós temos aqui os campeonatos, a gente vai colocando nesse site. Quando a gente tem oportunidades, vamos colocando no site, né? Esse assunto é um assunto que chama muita atenção da mídia, então um grupo grande de repórteres acabam nos convidando para dar entrevista, para estar falando a respeito disso. Tiveram várias filmagens que foram feitas aqui no ICMC a respeito disso. Tem uma quantidade muito grande de visitas. Nesse período da Copa do Mundo, muita gente fica com muito interesse nesse tipo de metodologia. Aqui são alguns exemplos de locais onde nós saímos, tá certo? Né? Tem alguma aqui, Bolão, do Copa, Zebra, pesquisadores e tal, vamos falando aqui a respeito de vários, né? Geralmente, muitas vezes tem um confundimento muito grande entre matemática e estatística, mas tudo bem, está todo mundo dentro da mesma percepção quando a gente trabalha com ciências matemáticas, né? Então, está aí ó, vários locais que a gente vem sendo, né? De alguma forma, tem saído muita reportagem a respeito disso, várias reportagens. Por exemplo, tem também modelagem de dados de vôlei, por exemplo, né? Basicamente, aqui no caso, você tem que os times de vôlei, eles buscam o aperfeiçoamento dos jogadores para a obtenção de bons resultados. Agora, o grande problema aqui é que, no final das contas, os times são muito homogêneos, né? Tem uma homogeneidade muito grande. Então, ou seja, pequenos detalhes da partida, ou com relação aos jogadores, são muito importantes para você ficar na ponta do campeonato, né? Então, no final das contas, basicamente, qual a nossa motivação aqui é estudar quais os fundamentos, por exemplo, ataque, bloqueio e saque, que são os 3 fundamentos básicos, né, que são mais importantes para os times mais eficientes, por exemplo, da Superliga de Vôlei Masculino, certo? Essa é uma pesquisa que, de alguma forma, ela está vinculada ao doutorado de uma aluna, do Adriano e minha, a Tassiana, que trabalhou com isso, e no final das contas a gente tem aqui, nós temos uma situação onde nós temos basicamente um simplex para estar colocando os jogadores, né? Por exemplo, aqui se o jogador 85 é Everaldo Silva, né, do Minas Tênis, ele tem posição de levantador e os pontos, ele fez 38% de pontos de ataque, 44% de bloqueio e 18% de pontos de saque, né? E o Vinícius, de certa forma, tem uma diferença grande entre eles, tá certo? Basicamente, um é o oposto do outro. Ou seja, no final das contas, o básico é saber se, eventualmente, essas habilidades, como elas funcionam e quais são os tipos de atributos que, no final das contas, são os mais importantes para a gente detectar o time, qual será o time mais ganhador, né, digamos assim. Que no caso a gente trabalhou com as proporções estimadas aqui dos fundamentos, né? E nós levamos em consideração diferentes tipos de distribuições e, obviamente, quando a gente leva em consideração os diferentes tipos de distribuição, você tem diferentes porcentagens no final desses três atributos aqui. E essa aqui é, no final das contas, a distribuição que é mais adequada no caso específico. E nós temos aqui, no final das contas, que o atributo mais importante é o bloqueio. É o bloqueio, né? Isso, de alguma forma, a gente já tem observado em outros tipos de esporte, particularmente no futebol. Apesar de você ter o ataque como sendo, no final das contas, os jogadores que são mais falados, jogadores que recebem mais atenção, a defesa é a mais importante. No final das contas, times que ganham são os times que têm uma excelente defesa, né? E aqui também a gente consegue perceber a mesma coisa no voleibol,
times que ganham são times que têm excelente defesa, né? Nós temos desenvolvido também produtos que estão ligados ao esporte, né? E a matemática e a estatística. Particularmente, nós temos um sistema chamado iSport, né? E esse sistema é um sistema de detecção de talento esportivo. Basicamente, nós temos ferramentas que possibilitam a comparação dos atletas em tempo real, né? E permite comparar esses atletas, se ordenados de acordo com suas habilidades, destacando principalmente os possíveis talentos esportivos, né? Mas não só isso, eventualmente, se você tiver um grupo de atletas, você pode visualizar quais são as deficiências e o que, de fato, são expertise desses atletas, né? Então você consegue determinar exatamente no que você deve atacar para estar melhorando um atleta, né? A motivação básica para a gente estar fazendo isso, basicamente, nós temos que existe uma subjetividade muito grande na detecção de talento esportivo. Ela é balizada basicamente por técnicos e olheiros, né? Em muitos lugares você não tem olheiros, em muitos lugares isso demora muito para ser feito, e dado que você não tem pessoas que têm esse tipo de habilidade, muitas vezes os atletas não são descobertos, né? Eu fico imaginando quantos de vocês já devem ter conhecido alguém que tinha alguma habilidade muito boa, olha lá, o professor Vicente, desse que tinha habilidade de jogar, e não foi descoberto antes, certo? Puxa vida, né? Pois é. Então, no final das contas, aí, pronto, virou estatístico, né? Mas, ou seja, no final das contas, a questão toda é, se você tiver, por exemplo, num local muito longe, que você não consegue participar, por exemplo, de uma peneira, se você não tem acesso, né, ao teste, não consegue fazer nada, né? Então, a ideia foi basicamente tentar fazer esse tipo de estrutura, tentar chegar nesses possíveis atletas, né? E aqui, por exemplo, o Neymar, quanto tempo ele demorou? Pelo menos 5 anos para ser descoberto como talento esportivo, né? Ele começa a carreira aos 6 anos, tá certo? Depois ele foi transferido para a categoria de base aos 11 anos, e depois, aos 17 anos, ele foi transferido para o time principal. Ou seja, tem um processo todinho, né? Se eventualmente nós tivéssemos algum tipo de sistema que pudesse diminuir o tempo, né? Seria muito interessante, né? Tem vários jogadores tardios, né? Por exemplo, olha, tem esse jogador aqui é Didier Drogba. Ele assinou o primeiro contrato dele profissional quando ele tinha 21 anos. Né? Olha só. Esse outro, ele era pedreiro, basicamente. Depois de muito tempo na segunda divisão da Alemanha, acabou indo para a Copa do Mundo quando ganhou a chuteira de ouro. Né? Então você nota que no final das contas, muita gente demora muito tempo para ser descoberta. E em casos elapsados, você nunca vai ser descoberto, né? Tem um exemplo aqui, por exemplo, de um corredor, né? O Marcelo Rocha. Ele é carteiro, de 43 anos, de Adamantina. E ele venceu a 3ª edição da Mizuno Uphill Marathon, que ocorreu em Santa Catarina em 2015. Né? Deixou vários atletas de elite para trás, e inclusive ele ganhou o melhor tempo das 3 edições que haviam tido, né? Daqueles que ele fez e das 2 anteriores. Obviamente, se ele tivesse sido descoberto um período antes, né, pode ser que eventualmente poderia ter sido um atleta olímpico, não é? Ele poderia ter tido uma carreira muito melhor do que teve, não é isso? Então, nessa contextualização que a gente fez, a gente está propondo, né, a construção de um sistema onde você pode fazer um processo de comparação de diferentes atletas, né, diferentes grupos de atletas, times, classes, com países diferentes, e também esportes diferentes. Poderia fazer uma comparação de diferentes estruturas, né? O sistema é em nuvem, isso significa que eventualmente você não precisa instalar nada na sua máquina, uma coisa interessante. Ele funciona basicamente com o iPad. Nós fizemos a semana passada uma demonstração a respeito disso, então é muito simples de estar fazendo. O que eventualmente nós temos aqui, existe possibilidade de... Você faz a coleta de dados em escolas e centros esportivos, né? Armazena isso aqui no banco de dados, pode fazer análises estatísticas, aqui faz os testes práticos, né? Vários testes práticos, por exemplo, de habilidade física, habilidade técnica, faz análises estatísticas e faz o processo de organização dos atletas. E como subproduto disso, você vai saber, então, no que o atleta é forte, no que o atleta necessita de melhora, né? Então, são esse tipo de resultado que você vai ter de um sistema desse tipo, né? Ele permite que profissionais especialistas de localidades
Diferentes também posso trabalhar conjuntamente, ou seja, se eventualmente eu tenho um time e o Leandro tem outro time, se nós quisermos, nós ficamos amigos e tem um processo de recálculo para saber o que está acontecendo com as duas bases conjuntamente, né? Isso é muito importante porque no final das contas você pode fazer um processo sequencial, você pode comparar diferentes classes, pode comparar diferentes turmas, diferentes classes, diferentes escolas de diferentes cidades, cidades diferentes, estados diferentes, países diferentes e assim por diante. Quer dizer, existe possibilidade de você ter um processo sequencial de análise nesse caso, né? Bom, por exemplo, nós temos um protótipo para futebol praticamente pronto, tá certo? Esse protótipo já está funcionando, ele já funciona, né? E particularmente nesse protótipo nós temos 6 testes que foram implementados, né? Nós temos passe, drible e chute após passe, que são testes técnicos, e temos testes físicos, corrida, velocidade cíclica e potência anaeróbica. Então, basicamente, o que acontece? A gente aplica os testes nos alunos, né? Corrida, depois a gente faz passe, depois faz drible, depois velocidade cíclica, depois chute, pós-passe, depois potência anaeróbica, né? Faz um processo de sequenciamento. Hoje o que acontece? Basicamente, você entra no sistema, cadastra os alunos, e a partir daí você tem várias informações. Isso é feito em tempo real, né? Obviamente, né? Então a gente faz. Bom, o que acontece? Nós temos, qual que é o output desse tipo de sistema, né? Nós temos vários indicadores que vão determinar as características dos jogadores, né? Ou dos atletas, basicamente. Então nós temos, por exemplo, um score físico, um score técnico, um score geral e um score de consistência, né? E são todos eles, de alguma forma, balizados por metodologias estatísticas, não são metodologias, digamos, simples, né? Existem algumas metodologias simples, mas geralmente são metodologias, de alguma forma, um pouco mais sofisticadas, que envolvem, por exemplo, decomposição de valor espectral, você determinar alto valor e alto vetor, no caso aqui trabalha componentes principais, análise fatorial, ou seja, não são metodologias assim super simples. Aqui é teoria de cópula, que é no final das contas trabalhar com uma estrutura multivariada, né? Isso acabou dando um mestrado de um aluno meu. Nós temos um artigo publicado na Expert Systems Application, exatamente ligando essa estrutura estatística, né, com a estrutura prática. O sistema ele tem 2 estruturas básicas de permissão, né, uma permissão para o jogador, ou para os pais dos alunos, digamos assim, e outra permissão para os técnicos, de alguma forma, você tem um processo de registro, você tem vários tipos de reportes que vão aparecendo, que vão mostrando de alguma forma como os jogadores se comportam. E, obviamente, também você pode fazer um processo de comparação temporal desses jogadores, desses atletas, tá certo? Aqui está, por exemplo, um pit stop que, eventualmente, acho que é interessante. Você tem, por exemplo, descrição geral dos alunos, né, para a turma. Isso aqui foi aplicado numa escolinha aqui de São Carlos. Vocês têm uma aplicação básica, a Escolinha dos Meninos da Vila, que é uma filial do Santos Futebol Clube, né, para crianças, né? E nós temos desempenho geral nos testes, nós temos os melhores jogadores fisicamente, os mais consistentes, os jogadores com as melhores avaliações, os jogadores com as maiores habilidades, as melhores habilidades técnicas aqui. Você pode imputar um novo cadastro ou, eventualmente, você pode visualizar individualmente para cada um dos jogadores. Aqui, por exemplo, do jogador número 96, não coloquei o nome para eventualmente evitar algum problema, mas é um jogador de 16 anos, nós temos aqui peso, altura, massa corporal, temos os vários scores para esse jogador. Esses scores aqui, basicamente, não são novos. Quem já vem, existem pessoas, preparadores físicos, fisioterapeutas e assim por diante, ou seja, pessoal que trabalha com esporte, que vem utilizando sistematicamente esse tipo de trabalho aqui, de metodologia, chamada de metodologia Z, basicamente porque no final das contas você leva em consideração a suposição de uma distribuição normal para essa estrutura, mas basicamente é o seguinte: quanto maior esse valor, melhor está o indivíduo. Aqui nesse caso específico, 1,94, o Z dele está para cá, ou seja, tem uma quantidade muito pequena de indivíduos que estão acima dele aqui, né?
você tem essa estrutura. Esse tipo de teste foi aplicado, por exemplo, muitos anos atrás, na Hortência, isso mais para altura. E o Z dela era 8 na época, então era altíssima. Então ela já tinha essa percepção utilizando essa metodologia, já se conseguia visualizar que ela tinha uma percepção, uma possibilidade de ser um talento esportivo, né? Aqui nós temos o score técnico e o score físico sendo comparado. Eu consigo comparar o jogador, o atleta com os colegas, tá certo? Aqui em 4 quadrantes, particularmente os melhores estão nesse quadrante aqui, certo? Existe possibilidade também de fazer um processo de predição do que vai acontecer com os índices desses pesquisadores, desses atletas, desculpa. Possibilidade de comparação de classes, né? Veja as classes aqui, depois você pode comparar as classes e visualizar quais classes que são qual classe é melhor do que a outra, se eventualmente elas têm alguma diferença e assim por diante. Existe possibilidade de fazer a comparação. Isso aí saiu em vários lugares aqui no Brasil, tá certo? No Globo, Correio, tal, em vários lugares que já tem saído a respeito do sistema, né? Nós temos alguns parceiros que eventualmente nos possibilitaram o teste desse tipo de sistema, particularmente o Meninos da Vila, a gente testou várias vezes lá. No Multisport nós testamos para fazer inclusive uma visualização, nós tivemos que fazer isso para a Rede Globo aqui, para a IPTV, para eles mostrarem, para a gente mostrar ao vivo como funciona, né? Fizemos lá. Tem esse pessoal aqui de Araraquara, pessoal da escolinha de Natal que eventualmente vão ter interesse em estar utilizando isso. A semana passada nós estávamos lá em São Paulo, então isso aqui foi na High Soccer, que é uma escolinha do Ronaldo Fenômeno, né? E eles fazendo essa filmagem com o repórter, né? As crianças, nós fizemos também a aplicação do teste nas crianças também, certo? Bom, temos vários desenvolvimentos, né, em andamento, e também temos coisas para o futuro, para estar trabalhando. Então, basicamente, nós estamos trabalhando muito forte com o pessoal do Centro de Estudos Avançados de Fisiologia do Exercício do Chile. Eles acabaram, através dessas reportagens que tiveram, né, da nossa comunicação, eles acabaram tendo conhecimento do sistema e nos solicitaram. Então, no final das contas, hoje a gente já tem uma percepção muito interessante das crianças chilenas, né? Então, e a gente continua trabalhando com eles a respeito disso, né? Então, já tive a oportunidade de ir uma vez para lá, para estar falando com eles a respeito disso, então uma coisa bem interessante. Tem o pessoal de 2 escolas de futebol infantil em Miami também que estão interessados, nós estamos em contato com eles, né? E o pessoal da Smart Coach também, que seria uma outra oportunidade para estar trabalhando aqui no Brasil com relação a isso, né? Obviamente eu não faço isso sozinho, né? Existe um grupo grande de pessoas que trabalham conosco, né? No final das contas, nós estamos no centro de matemática, de ciências matemáticas aplicadas à indústria, e também um laboratório chamado Centro de Estudo do Risco, onde nós temos em vários lugares o centro já, então pessoas que eventualmente vêm trabalhando. Alexandre Maiorano, o Anderson Ara, o professor Adriano Suzuki, que está aqui, a Cláudia Godoy, o professor Danilo Lopes, eu mesmo, o Gabriel, um aluno aqui, e Luiz Ernesto Salazar, tá certo? Então, no final das contas, são todos que, no final das contas, para você estar fazendo isso, por exemplo, na hora que você vai rodar um modelo para um campeonato, você tem que fazer isso várias vezes, né? Então, a cada rodada, você tem que rodar novamente o modelo, então, exige uma quantidade grande de pessoas trabalhando. Pessoas trabalhando na atualização da homepage, pessoas trabalhando no desenvolvimento de modelo e assim por diante, né? Temos conseguido várias coisas interessantes, particularmente produtos acadêmicos, né, dissertações, temos artigos publicados, vários artigos já publicados, né, mas também temos produtos, ou seja, de alguma forma a gente está conseguindo chegar na comunidade, que eu acho que é mais importante, né, e a gente está chegando de 2 formas bem interessantes. Quando a gente tem campeonato, dentro das possibilidades, se a gente está prevendo o campeonato, existe possibilidade, a gente deixa aberto um processo de interação da comunidade com a modelagem que a gente está fazendo. Então, você pode dar a sua opinião, e a sua opinião acaba contando junto com o modelo, e mostra que, no final das contas, os modelos que são utilizados, os modelos matemáticos e estatísticos que são utilizados, eles, de alguma forma, podem ser acessados pela comunidade. Tá? Então, é uma coisa interessante, e nós tivemos uma quantidade muito grande de acessos. Quando a gente faz isso, tem uma quantidade muito grande.
Então, tem um processo educativo também, tem uma percepção educativa também. Então, e uma outra que, no final das contas, a gente também tem esses produtos, né? Por exemplo, o iSport, que, de alguma forma, vai assessorar técnicos, né? Assessorar professores do ensino médio, né? E, obviamente, a gente vê a percepção de você conseguir atingir indivíduos, mesmo indivíduos que moram, alunos que moram em cidades muito pequenas, em locais distantes, de pouco acesso, a gente consegue, através do sistema, acessar esses indivíduos, né? Ou seja, só para finalizar, obviamente a gente sabe que as promessas, né, e as oportunidades da utilização de metodologia estatística no esporte são enormes, né? Você pode prever resultados de jogos, campeonatos, promover a definição de táticas de treino e jogos, identificar possíveis talentos esportivos, aprimorar e aumentar o desempenho dos atletas, mas, além disso, né, ou seja, você tem possibilidade de transformar informação em conhecimento útil. Isso que é mais importante. Que ele vai poder ser utilizado para se entender as necessidades de melhorias e reconhecer os pontos fortes em meio à presença de incerteza. Então, basicamente, no final das contas, o que a gente pode dizer é que, obviamente, estatística no esporte é uma coisa legal. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, Lousada. Então, o certificado azul e o laranja. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? No caso, os esportes que você mostrou são esportes de time. No caso de esportes individuais, tipo karatê, atletismo, judô, como seria feito esse levantamento de dados e qual seria a margem de erro? Seria maior ou menor do que para esporte de time? Bom, primeiro, com relação à margem de erro, não consigo. Eu não vou conseguir te responder isso, porque é muito difícil você, sem dados, falar a respeito da estrutura. Nós, estatísticos, nós trabalhamos com dados. Sem dados, a gente não faz nada. Então, necessariamente, a gente precisaria de um conjunto de dados. No mínimo, se fosse uma amostra piloto. Mas o que acontece? Você pode fazer um acompanhamento do atleta, né? Então, você tem alguns testes de habilidade. Por exemplo, corrida. Então, você pode fazer alguns testes. Existem vários testes de corrida. Você pode ter, sei lá, poder, uma capacidade de impulsão muito rápida, muito forte, ou você pode visualizar a resistência dele na corrida. Então, são vários testes que poderiam ser levados em consideração. E, a partir desses testes, a gente pode fazer um acompanhamento, né? Nós utilizamos uma mesma estrutura de fazer uma estrutura de controle de qualidade, onde você consegue visualizar. Eu preciso atingir um determinado nível para chegar a atletas, em média, atletas de competição. Então, eu consigo visualizar, fazer até uma predição, quanto tempo, quais são os possíveis treinamentos que vão fazer com que eu chegue a esse valor mais rapidamente. Mais perguntas? Não? Então, obrigada, Lousada, de novo. Não na semana que vem, na outra, a gente vai ter o último seminário do semestre, que vai ser o Johnny que vai falar, que era aluno daqui, agora é professor lá em Alagoas. Ele vai falar sobre umas sequências de uns números esquisitos. E, bom, a gente espera vocês lá. Obrigado de novo. Valeu. Muito obrigado.